Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais um vídeo tratando do livro de Apocalipse. E no vídeo de hoje, nós vamos ver que estes líderes, falsos líderes que ficam ensinando heresias para o povo de Deus, sofrerão o juízo de Deus. Podem até sofrer uma enfermidade. Há esta possibilidade. Tudo isso nós vamos aprender no vídeo de hoje. Mas antes de entrar na aula, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo o vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá um joinha aí, um likezinho para incentivar o professor, faça seu comentário. Todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Apocalipse, capítulo 2, versículo 22. Eis que aprostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. E como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte deste versículo e a parte estudada eu vou destacar na cor amarela. Vamos para a primeira parte. Eis que aprostro de cama. Nós já aprendemos na aula anterior sobre Jezabel, esposa do rei Acabe. Ela era filha do rei de Sidom, um rei pagão, um rei idólatra, e ela trouxe para o reino do norte, reino de Israel, o culto a Baal, a idolatria, e ela incentivava este tipo de culto com o objetivo de destruir a fé no Deus verdadeiro, perseguia os homens de Deus, os profetas de Deus. E esse texto, como nós também já aprendemos, é no sentido figurado. Por quê? Porque nós encontramos na igreja de Tiatira falsos líderes que estavam ensinando idolatria para o povo. Estes líderes não tinham compromisso com a verdade. E aprendemos também que a igreja precisa levar o povo à santificação, porque a santificação faz parte da salvação. A salvação, como nós já vimos, ela é dividida em três partes. Justificação, que foi efetuada na cruz do Calvário com a morte de Jesus Cristo, daí ele ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A regeneração, que é a obra do Espírito Santo em nossas vidas, e a santificação. Se faltar qualquer um destes três elementos, não existe salvação. E existem três meios para conseguirmos a santificação: o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, a regeneração, que é a obra do Espírito Santo em nossas vidas, e a palavra de Deus. A palavra de Deus nos santifica. Daí a importância de todo cristão ler, estudar, se alimentar da palavra de Deus. E estes líderes não estavam fazendo isso. Havia uma mistura na igreja de Tiatira. Por quê? Existia uma heresia ensinada pelos gnósticos. Este grupo dizia que a matéria é má, portanto, o crente poderia viver de qualquer forma. Incentivavam até a prostituição. Diziam que isto em nada afetava a salvação. Daí o próprio Jesus alertar a igreja. E quando nós estudamos as Escrituras, nós vemos que Deus pode sim colocar uma enfermidade em um falso líder, enfermidade física até. Claro que o texto também fala da enfermidade espiritual. As pessoas que ensinam heresias estão doentes, estão enfermas espiritualmente falando. Mas repito, Deus pode também colocar sim na cama, colocar uma doença em quem ensina heresia. Portanto, o próprio Deus pode colocar nestas pessoas, num leito de cama, angústia, doença, para que se arrependam. Veja,
Os falsos líderes, aqueles que ensinam heresias na igreja, sofrem punição de Deus. E a pior enfermidade é a enfermidade espiritual, que pode levar a pessoa à morte eterna, a ficar eternamente distante de Deus, a ser lançada no inferno com o diabo e seus anjos. Vamos ver um texto? Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11, versículos 30 e 31. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E como nós temos observado em todas as aulas, a interpretação do livro de Apocalipse, ela é para a igreja daquela época que ficava na Ásia Menor, a igreja de Tiatira. Tem também a interpretação histórica, onde esta igreja se encaixa no período das trevas, e a igreja dos nossos dias, a igreja atual. E quando nós observamos o cenário, e não precisa ir longe para observarmos estes falsos líderes, basta olhar para a igreja no Brasil. Claro que não podemos generalizar, até porque a igreja é santa, a igreja é a noiva do Cordeiro, mas nós encontramos sim, no nosso meio, infelizmente, líderes que estão levando o povo à prostituição espiritual, à idolatria, usando os púlpitos com objetivo próprio, para alcançar, de repente, uma posição política, uma posição na sociedade, bens materiais. Esquecem estes falsos líderes que a palavra de Deus foi escrita com objetivo espiritual, foi escrita para a redenção da humanidade, para resgatar a humanidade da condenação eterna. Vamos continuar o texto? Eis que apróstolo de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Todos os estudiosos do livro de Apocalipse concordam que é uma tribulação, nesse caso, tribulação espiritual, porque estão adulterando, levando o povo de Deus ao engano, ensinando heresias para o povo. Não falam mais da santificação, da separação do pecado, acham que tudo é normal. Veja que a Jezabel histórica, ela se prostituía e levava outros para a prostituição. Nesse caso, trata-se da prostituição espiritual, misturar o sagrado com o profano. Você sabe do que eu estou falando. O crente precisa ter esse discernimento, tomar muito cuidado com os falsos líderes, homens que não têm compromisso com a palavra de Deus. Veja o que diz o texto que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versículos 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Observou o que o texto chama de idolatria? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. A igreja é santa, a igreja é separada, a igreja precisa viver distante do pecado. Olha que alerta para a igreja atual. Vamos em frente. Eis que apróstolo de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Não tenha dúvida disto, os juízos de Deus são justos. Claro que nós sabemos que Deus é misericordioso, Deus sempre dará tempo para que haja arrependimento. Aliás, este é o desejo de Deus, que todos se arrependam, mas aqueles que estão na igreja ensinando heresias para o povo, se não se arrependerem,
sofrerão o juízo de Deus, que é a morte eterna. Serão lançados no inferno com o diabo e seus anjos. Precisamos ter muito cuidado com as coisas sagradas, com as coisas de Deus. Principalmente as advertências dadas por Jesus no livro de Apocalipse. Como eu sempre digo, o livro de Apocalipse é um livro super atual, deve ser lido nas igrejas, o povo precisa aprender. Na próxima aula nós vamos continuar o nosso estudo do livro de Apocalipse, versículo por versículo. Com mais 2 versículos nós concluiremos 10% do livro de Apocalipse. Olha que bênção! As aulas anteriores estão todas aí no playlist. Apocalipse, versículo por versículo. Se você perdeu alguma aula, vale a pena conferir. E não se esqueça, nos ajude na divulgação do nosso trabalho, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.